Imagina esse placar apertado, você não tem mais margem para erro, o seu adversário comete um erro de recepção, uma bola alta, e você erra uma bola alta como essa. Essa bola estava alta, mas o problema é que estava com muito backspin. Ou a mesma situação, só que de uma forma mais apertada, você foi lá, construiu o ponto, criou a oportunidade e desperdiçou novamente. Tenho certeza que se acontece isso com você, você fica pensando por muito tempo ainda, só que a gente vai resolver isso hoje. Então, bora para a mesa, porque aqui é a mesa na prática. Errar uma bola alta até profissionais erram, tá? Só que o que não é normal é errar em pontos decisivos e principalmente errar com muita frequência, tá? Isso não pode acontecer. E quais são os erros comuns que acontecem para você errar uma bola alta? A primeira começa a partir do quê? A quebra da expectativa. Porque você não está esperando muitas vezes uma bola alta. Você fez um sax, o adversário fez uma má interpretação do efeito, a bola subiu. E aí você não estava preparado para uma bola alta e aí essa quebra de expectativa gera vários fatores. Ansiedade para definir logo o ponto, não esperar o tempo certo e não fazer a leitura do efeito, tá? O primeiro ponto, então, é onde pegar a bola alta, tá? Então imagina que a bola subiu, ela veio, quicou, ponto mais alto, tá? O que é o ponto 2? É a parte mais alta da trajetória da bola, tá? Então a bola subiu, ó, caiu, ponto 3, não é um ponto ideal para bater nela, tá, pessoal? Outro erro, ponto 1, pessoal não espera a bola subir, só porque a bola subiu, já quer pegar aqui, ó, ponto 1. Olha o tanto de mesa que eu tenho. Então muita gente fica ansiosa, já quer pegar ela logo no ponto 1 quando ela está subindo. Então o melhor dos mundos, bola subiu, ponto 2, aí sim você faz o golpe, tá? Só que nem sempre é possível pegar no ponto 2, porque às vezes ela vai quicar tão alta que o ponto 2 está fora do seu alcance. Aí você tem que esperar ela cair um pouquinho para aí sim você pegar. Eu acho mais confortável pegar pelo menos um pouco acima da altura do ombro, tá? Então repara que eu tenho que esperar essa bola cair um pouco, tá? Ó, cair um pouco, aí eu bato, tá? Normalmente quando ela está bem alta, você vai reparar que até o pé, né, direito, ele acaba subindo um pouquinho para eu pegar ela de cima para baixo. Continuando a lista de erros, o que acontece é a má interpretação do efeito. Muitas vezes, quando a gente começou esse vídeo, né? O Lucas sacou, eu fiz uma má interpretação, a bola subiu, só que ela estava com o efeito backspin. O que é o efeito backspin? É o efeito para baixo, né? Aquela que a bola volta para a minha mesa, né? Então, ó, a bola vai voltar, tá? Essa bola vai bater na minha raquete e vai cair, né? Então acontece justamente isso aqui, ó. Ela subiu, só que está com o efeito, ó, ela cai. Então o que acontece se você bater essa bola com backspin? Ela vai na rede, tá? E olha que aqui ela está alta, tá? Então esse também é um erro comum. Você não fazer a leitura do efeito, né? Achar que só porque está alta vai ter que dar um smash, né? Qual que é a diferença do smash para um drive, tá, pessoal? O smash, ele é mais chapado. É uma bola que você entra na cara da bola, né? Literalmente, ó. Ela vai com quase nada de efeito, né? Ela vai chapada. E o drive, né? Você raspa um pouquinho, mesmo pegando na cara, mas você pega raspando um pouquinho mais para cima. Então, ó, ela vai raspando. Se eu fosse até ali, ó, ela ainda está com um pouco de giro, tá? Então essa é a diferença de um smash para um drive. Se a bola está alta, pessoal, o braço tem que estar alto. Não adianta a bola subir e o meu braço está baixo, assim, ó, para depois tentar subir. Lembra que a bola alta eu tenho que pegar ela de cima para baixo? Então, se a bola subir, e ela não precisa subir muito, joga um pouquinho mais média altura, eu não posso estar com o braço aqui embaixo, ó. Senão eu vou ter que subir o braço para depois cair. E é isso que muita gente erra, tá? A pessoa abre ali, a bola subiu, a pessoa abre, está com o braço baixo, mas a bola vai vir alta. Então, se a bola vai vir alta, você tem que manter a sua raquete alta, tá? Então, ó, a bola subiu. A altura da minha raquete já está aqui, ó. Certo? Mantenha ela alta. Desculpa aí, Lucão. Então, esses são erros comuns que você precisa corrigir para, ó, não perder em ocasiões assim complicadas do jogo. Agora vamos falar então da diferença do smash e do drive alto, tá, pessoal? Porque tem essa diferença em muitas situações de jogos. Vamos começar a falar um pouquinho taticamente também, tá? Para você minimizar essa possibilidade de erros, tá? O que acontece? O smash, ele é uma bola mais reta, tá? Então é uma bola que vem, ó, você chapa. Não é uma bola tão segura, tá? Principalmente longe da mesa. Muitas vezes
O smash é melhor você aplicar numa bola mais segura, que está próxima da rede, aí sim, um golpe finalizador, tá? Mas uma bola mais longe da mesa, o ideal é sempre você puxar o drive, tá? Ó, mesmo que ela venha alta, pode devolver um pouquinho alto agora, Lucas, ó. Mesmo que ela venha um pouquinho alto, ó. Isso foi um drive, tá, pessoal? Isso não foi um smash. Vamos ver se vocês veem a diferença, ó. Smash. E agora um drive. Tá? Eu aconselho você sempre usar esse drive, né? Um pouquinho mais chapado, sim, porque você pode, como tá alto, permite que você dê uma pequena chapadinha, ó, você escuta pelo barulho, só que sempre puxando, tá? Porém, toma cuidado, porque se a bola, ela tá com pouco giro ali, ó, que nem agora, e você quiser puxar muito, dá tipo um top spin, ó, vai acontecer isso aqui, tá, ó. Vamos recapitular um pouquinho a diferença do top spin pro drive, tá? O top spin, pessoal, é uma bola de preparação, ó, a raquete vem de baixo para cima, tá, ó, com muito efeito, ó, bateu na raquete dele, estourou para cima, tá? Então, eu pego ela raspando de baixo para cima, tá? Já o drive é um golpe que gera efeito top spin, porém mais potente, porque a angulação já é mais de trás para frente. Fica basicamente assim, ó. Tá? É um golpe mais potente. Então, olha a diferença. Top spin, tá? E drive. Tá? Então, toma cuidado para não querer executar o top spin na bola alta, tá, pessoal? Tem muita gente que tenta dar um top spin assim, ó. Aí, ó. A bola vai lá para fora. Tem que ser o drive. Tem que ser de trás para frente. Então, ó. Raquete alta de trás para frente. Beleza? Vamos falar uma situação real de jogo, tá? Você vai dar um saque lateral, seu adversário comeu o seu saque, a bola subiu. Isso aqui já é uma má recepção, tá? Tá uma bola alta. Bola alta não necessariamente precisa ser isso aqui também, ó. Isso aqui é uma bola alta que era para você não errar, tá? Só que ela tá com backspin, né, ó. E aí você faz isso, ó. O seu olhinho brilha porque a bola já subiu e você quer dar aquele smash na paralela. Não é essa bola, pessoal. É uma bola de drive. Então, ó. Mesma coisa. A bola subiu um pouquinho, ó. Chega puxando, tá? Eu vejo muitos atletas em ocasiões assim de pontos na partida que a recepção vem um pouquinho mais para cá, ele sai de pivô e onde que ele mira? Na paralela. É difícil, né, pessoal? A paralela, ó, a gente tem menos mesa do que na diagonal. Claro, Vertão, na diagonal é mais perigoso, porque se eu travar lá, ele me bloqueia lá. Se ele bloquear na sua paralela, mais ângulo ainda que ele vai conseguir colocar, tá? Então aqui é uma bola arriscada para você sair de pivô. Se você confiar no seu back, eu sugiro que saia de back, tá? Para não abrir espaço. Mas se você quer um ponto winner de forehand, né? O seu forehand é mais forte, muitas vezes é legal você mandar no meio, tá? Onde o adversário não está esperando. Ou se você conseguir fazer a leitura do seu adversário, mandar no cotovelo, tá? O cotovelo do classista, pessoal, é o ponto fraco, tá? Porque é onde justamente, ó, o classista, vamos colocar aqui para vocês entenderem. O classista, ele executa o backhand aqui, ó, com justamente o ponto de equilíbrio aqui na barriga, tá? No umbigo. Se a bola vem um pouco mais para cá, ele não consegue fazer o backspin aqui ou não sai com qualidade. Ele precisa deslocar o corpo dele com o centro de gravidade para pegar essa bola. Ou ele faz o quê? Ele gira o corpo para fazer uma transição de forehand. Então, numa bola rápida, um ataque no meio, no cotovelo, vai causar essa perda de tempo do seu adversário, tá? Então, se o seu adversário subir um pouco a bola, cotovelo, você viu o que aconteceu com ele, ó? Uma bola rápida, forte, não dá tempo dele escolher se vai pegar de back, de fore. Essa perda de milésimo de segundo faz a diferença para você fazer esse ponto. Agora vamos para as bolas altas de fundo de mesa, tá? Em muitos jogos profissionais você vê o quê? O profissional lá do fundo, ó, pegando bola lá de trás. O que acontece, pessoal? Diferente daqui, ó, lá onde você vê os vídeos profissionais, a área de jogo é muito maior, tá? Então ele tem mais espaço para ir mais profundo e mandar a bola mais alta, tá? E aí muita gente, que às vezes está começando, tem de mesa, se pergunta: poxa, por que ele não matou curtinha, né? O atleta tá lá no fundão, ó. Por que eu não peguei essa bola e matei curtinha assim, né? Muita gente se pergunta: era só fazer isso. Não é esse o caso, tá, pessoal? Se vocês forem olhar os jogos dos profissionais, vocês vão ver que essas bolas que eles levantam, elas sempre tá com um pouco de efeito top spin, tá? Então sempre quando eles defendem, eles colocam um pouquinho de efeito. Então essa bola quica e ela corre um pouquinho para frente, tá? E o detalhe, eles sempre conseguem mandar, na maioria das vezes, mais para o fundo da mesa. Se essa bola está no fundo da mesa, pessoal, não dá para você matar curta, tá? Porque você não vai conseguir matar ela curta, ela está vindo com esse efeito, ela vai bater, vai voltar longa e vai dar tempo do quê?
do adversário voltar para a mesa. Não é fácil fazer essa matadinha, pessoal, tá? Ó, às vezes acontece isso, tá? É arriscado dar essa matadinha. Não é tão fácil quanto parece não, tá? Entendeu? Então, para você dar essa matada na bola, pessoal, você precisa fazer o quê? Muito bem essa leitura, tá? E lembrar que ela pode estar com efeito. Então, ela pode estar com um pouquinho de efeito de que cai para o lado. Por isso que, às vezes, é melhor você continuar pressionando, jogando o adversário para o fundo da mesa. Aí tem outro fator, que em muitos campeonatos estaduais, regionais, você não vai ter essa área de jogo. Então, o seu adversário não vai ter tempo para ficar defendendo lá. Então, é mais um motivo para você continuar justamente agredindo ele, tá? Outra opção que eu faço muito em campeonato é o quê? Bola subiu. Assim que eu tenho chance, a bola chegou um pouquinho mais para o canto, eu jogo para os lados. Nesses campeonatos é tudo meio apertado. Já vai estar o aparador bem mais para cá e não vai conseguir salvar essas bolas, tá? Só lembra de angular mais pro fundo da mesa aqui, ó. Não tão diagonal aqui, porque daí você vai ter menos área, mais arriscado, tá? Bola muito alta te dá muito tempo. Então, quando a bola vem bem alta, pessoal, não faz sentido o quê? Você pegar essa bola de back, né, ó. Até porque não é tão fácil você fazer isso, certo? Principalmente se vem com um pouquinho de efeito backspin. Então, a bola bem alta, que vem no seu back, pessoal, ó, faz o pivô, vai lá, ó. Mira no meio e dá essa cacetada, tá? Sem dó. Agora, se você quer se aprimorar mais no tênis de mesa, tem a área de membros, com vários vídeos semanais para você se inscrever também. Você vira um membro do canal e tem acesso exclusivo a esses vídeos, tá? Você que está gostando desse canal, não esquece, compartilha com seus amigos aí do tênis de mesa no grupo do WhatsApp. Não esquece de dar esse like para fortalecer e verifica a sua inscrição. Desejo tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo e tchau!